Heraldo, seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito boa noite a todos, meus irmãos, amigos e companheiros aí do Ideal Espírita. Uma alegria reencontrá-los aí essa semana. Eu não estou vendo todas as carinhas, não, mas as carinhas que eu estou vendo estão com a carinha boa. E isso é importante, né? Se não quer dizer que isso representa estar sem os desafios e as provas da vida, pelo menos isso aí mostra que estamos sabendo carregar, de alguma forma, os nossos desafios com dignidade, aí, silenciosamente. Aí. E a carinha de todos aí tão boa. Hoje nós temos as perguntas, e tem umas perguntas aqui muito boas. Eu acho que foram intuídas para judiar de mim mesmo, mas vamos lá. Como não sou eu, é a doutrina espírita que vai responder aqui, ficou fácil. Vocês ainda não conseguiram dar um nó na doutrina espírita, não, viu? Então, vamos lá. E volto a dizer que pode, claro, ser interrompido aí no momento que vocês entenderem, né? Queiram fazer uma parte, ou até mesmo para fazer uma colocação pontual aí, tá? Eu só solicito que aquilo que for muito discordante e que, obviamente, necessitar de um outro ponto, o que a gente faz? Para que a gente não perca aqui o fio da meada para poder, pelo menos, responder as perguntas, a Cecilinha está aí e ela anota realmente esses pontos discordantes que pode virar ou no outro pinga-fogo, até como uma matéria de estudo aí para as reuniões de quinta-feira, especificamente, né? Aí a gente vai fazendo um enriquecimento. Que a minha função aqui é bem essa mesmo, né? É provocar um pouco aí dentro, obviamente, como se trata de perguntas dirigidas, provocar um pouco mais a curiosidade, o interesse, de uma forma mais orientada, ao que me parece, pelo menos, dentro da zona de interesse aí de alguns, que são aqueles que fizeram as perguntas aí. Tá bom? Ó, na vez passada estava alterando muito, vou tirar a minha imagem para melhorar, não correr o... Mas hoje tá bom, Heraldo, o som. Tá muito bom. Tá muito bom hoje, Tá bom, mas aí eu vou fazer assim, vou tocando, qualquer alteração, vocês me avisam e eu tiro a imagem, porque, né, o importante não é nem a imagem, o importante é o som. Então, vamos lá. A primeira pergunta diz assim: um espírito pede para reencarnar e aceita ser médium. Porém, quando reencarna, ele desiste da mediunidade. A pergunta é: a evolução deste espírito poderá ser comprometida? E como fica o livre-arbítrio neste caso? Bom, o que a literatura espírita tem nos ensinado, né? É que, quando nós ainda estamos na erraticidade, né, nós fazemos uma opção, às vezes é compulsório. Há processos reencarnatórios que são compulsórios, né? Mas a grande maioria de nós opta, né, faz a opção por assumir-se uma nova reencarnação. E cuja finalidade principal qual é? É o resgate das nossas dívidas. Mas não é só isso, né? É o resgate de nossas dívidas que, de certa forma, tem como consequência também, oportuniza também um maior desenvolvimento emocional, um maior desenvolvimento moral, um maior desenvolvimento espiritual, né? Para isso, nós dispomos de quê? Já falamos sobre isso. De assistência espiritual. E aí eu queria lembrar, porque a gente pega os livros e fala assim, nossa, o André Luiz
foi para o nosso lar, a colônia Esperança do Eurípides, Barçanufo, que lá teve tantas espíritas também. A grande maioria de nós, a grande maioria esmagadora de nós, né, vamos dizer assim, se não na nossa totalidade, somos oriundos de uma colônia espiritual. Nós não saímos diretamente, né, digamos assim, da erraticidade, né, das furnas umbralinas, direta para os processos reencarnatórios. Não é verdade? Nós passamos por todo um processo de preparação, né, perispiritual. E isso é feito aonde? Às vezes começam nos centros espíritas, no socorro, que nos dão. A literatura espírita nos mostra tudo isso, né? A gente vê isso muito bem com Manuel Flamengo de Miranda, com o próprio André Luiz, né? Nas suas séries de socorro, de atuação do mundo espiritual, exatamente na recuperação de espíritos na erraticidade, que nada mais são do que, depois, encaminhamentos às reuniões mediúnicas de desobsessão, que nada mais são do que preparações o quê? Reencarnatórias. Então, nós, quando aqui chegamos, cada um de nós, nós estamos, de alguma forma, ligados, né, a uma colônia espiritual que nos presta assistência, porque estamos vinculados a ela, que é exatamente por onde nós, de uma forma geral, passamos, né, da erraticidade para esse mundo material, né? Agora, quando reencarnamos com a nossa programação de ser médium, o amparo dessas colônias espirituais, elas podem ser muito mais intensivo, muito mais extensivo também, inclusive. Por quê? Porque os nossos amigos espirituais, e principalmente os mentores encarregados do nosso planejamento, na medida do possível, vão sempre nos buscar inspirar para quê? Para que a gente possa se dedicar, decidir, né, as atividades mais apropriadas, para que o desabrochar da nossa mediunidade, né, e dentro também do desenvolvimento das nossas tarefas, possam preencher fielmente o quê? Os propósitos que nós planejamos inicialmente. Então, há um direcionamento sugestivo. Aí tem a questão do livre-arbítrio, mas é um direcionamento sugestivo. Nós temos a opção da escolha. Então, quando nós trazemos na nossa programação reencarnatória a condição de exercermos a mediunidade, é feita toda uma preparação no corpo físico, nós sabemos, inclusive, para que as faculdades, as potencialidades mediúnicas possam vir mais potentes, né? Esse fato, é bom que se diga também, que isso a gente não deve considerar como uma proteção espiritual. E que nem o fato de trazermos no nosso planejamento reencarnatório a mediunidade nos trata de uma missão extraordinária. Na verdade, a mediunidade é um compromisso que nós assumimos antes de qualquer coisa perante nós mesmos. E perante quem? Aqueles que são nossos tutores. Tá? Seguindo aí as recomendações e as considerações, principalmente lá no Livro dos Médiuns, a gente já estudou o capítulo 14, todos os indivíduos são médiuns, está lá falando. Agora, sem deixar de cumprirmos as nossas tarefas aqui da vida material, do nosso dia a dia, que essa é uma responsabilidade nossa para com a vida material, da lei de sociedade, da lei de progresso, aqueles que nascem com a tarefa mediúnica, eles trazem tarefas específicas, que é beneficiar dezenas, centenas, até milhares de pessoas. Através de quem? Através de toda essa interferência dos espíritos superiores, pela qual a nossa mediunidade oferece esse canal, né? Ou seja, ao mesmo tempo,
independente de trazermos ou não, que nós possamos, pelo menos, né, ser portador de atitudes de dignidade, de caráter, de benevolência, de fraternidade. Então, por quê? Porque a mediunidade, veja bem, a gente costuma dizer, ela é um caminho para a nossa evolução, uma ferramenta que potencializa, mas ela não é a única, né? Porque senão, né, todo mundo teria que necessariamente, para evoluir, vir com o planejamento da mediunidade ostensiva. Então, a mediunidade é realmente um caminho para cima, mas não é o único, né? Existe uma gama enorme de criaturas em outros setores aí da atividade humana que estão fazendo mais e melhor sem serem médiuns, ostensivamente falando, né? Então, o que a gente pode afirmar, né? Resumindo, o mais importante que ser médium é ser bom, certo? Então, se eu venho programado e não quero, por uma decisão de foro íntimo, me dedicar à mediunidade, mas sou bom, dignidade, fraternidade, benevolência, mesmo que eu esteja atuando em outras atividades humanas e fazendo o melhor que posso, sem nenhum problema, né? A gente precisa, a gente tem um atavismo que a gente precisa tirar. A mediunidade, ela precisa ser exercida, como tudo na vida, com um enorme prazer, com enorme alegria, com muito compromisso, com muita seriedade. É porque a gente tem um atavismo que vem de que, primeiro, se ligou a todas as dificuldades da vida, a gente vai falar um pouquinho aqui para frente sobre isso, a questão mediúnica. Se a vida está difícil, se a pessoa está doente, se é isso, fala, isso é mediunidade, você precisa desenvolver. Então, veja bem, olha só, né? A mediunidade ficou como algo que ou você desenvolve ou sua vida vai para o buraco sempre, como se não houvesse nada no mundo que nos pudesse. Ou seja, então é importante, na verdade, o mais importante não é ser médium, o mais importante é ser bom, ser digno, ser benevolente, ser fraterno. Esses são os valores espirituais. Ok? Tem uma outra pergunta, ô Cecilinha, que foi o seguinte, fala um pouquinho da antiga benzedeira. Né? A antiga benzedeira, pergunta aqui o nosso companheiro ou companheira. Eu nunca sei de quem são as perguntas, até prefiro que seja assim. A antiga benzedeira, só sei quantas são as do Kiko, porque elas são uma tese, né? A antiga benzedeira, ele assina na forma. Cadê ele? Ele está aí? Não, né? Ele assina na forma, então só pelo tamanho eu sei que são as dele. Mas, ó, a antiga benzedeira pergunta aqui, hoje são poucas. A pergunta é, essas benzedeiras, todo mundo conhece uma benzedeira, né? Se não lembra, quando foi pequeno, a mãe levou para benzer de vento virado, de quebrante, mal olhado, e ela punha lá, esticava, tinha uma perna menor do que a outra, falava, ele está com quebrante, com vento virado mesmo, né? E ela tinha que benzer. O meu primeiro contato com a doutrina espírita foi tomando passe pela nossa querida, está aí no mundo espiritual, tiazinha, que eu não gostava de jeito nenhum que ela me benzer. Minha mãe procurou alguém para me benzer, né? Porque eu vi espírito, conversava com o espírito, imagina, era uma criança muito, eu era já, eu fiquei conciso depois, viu, Cilinha? Mas quando novo eu era muito prolixo e tal, arteiro e tal. Se falava arteiro, né? Eu era uma criança arteira, né? Fazia arte nenhuma, mas era arteiro, né? E a pergunta é se essas médiuns, se essas benzedeiras são médiuns intuitivos, né? Bom, a existência dessas benzedeiras e rezadeiras, você vai olhar na história do Brasil, ela é muito antiga, né? Porque, na verdade, para nós, elas estão muito ligadas à nossa cultura indígena e, principalmente, à herança da cultura africana que veio, né? No período da colonização, né? Por quê? Porque eles conheciam as suas ervas, né? As funções. Então, tudo isso se tornou, de alguma forma, o que foi os xamãs lá, né? Para os mongóis,
para toda a parte oriental também, bom, enfim, mas ficando aqui no Brasil especificamente, e era uma forma também de exercício, de captação do mundo espiritual, das intuições oriundas do mundo espiritual, para a proteção mesmo dos espíritos aqui reencarnados. Imagina a medicina. Então, o quanto de erva, de princípios, né, fitoterápicos que aqui estavam e que os espíritos intuíam mesmo, direto, essas criaturas. Então, fica muito fácil. O Consolador, lá na primeira parte, no capítulo 5º, é a questão 100, não é difícil da gente esquecer. Ele fala exatamente, o Emmanuel, sobre isso. Ele fala que a famosa benzedura, né? Ele diz mais ou menos assim lá, quando se pergunta para ele, né? O Emmanuel, essa famosa benzedura, conhecida dos meios populares, ela é uma modalidade de passe, né? E ele fala que essas benzeduras, sempre que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizado nas instituições espíritas de socorro e assistência. Então, o Emmanuel vem aqui o quê? Confirmar, ele vem ratificar, ou seja, as benzeduras, mesmo com Fugado de Arruda, daquelas benzedeiras que recitavam os mantras, eu me lembro de uma que eu fui uma vez, ela ficava passando, muita gente vai lembrar disso agora que eu vou dizer, agulhinha com a linha num pedacinho de pano para coser uma torção que eu tive e a gente tinha que participar, falava, o que eu coso? Aí falava assim, o meu tornozelo, né? E funcionava, né? Então, essas expressões de passe, essas benzeções, elas são, quer ver uma benzeção infalível? É a de mãe. Você vinha correndo, ainda mais esses meninos arteiros, e você imagina, né? Na minha época não tinha capacete, essas coisas, então batia a cabeça com uma facilidade enorme, né? E você batia a cabeça, a mamãe vinha, passava a mão, dava um beijo, esfregava assim, falava, sarou, sarou. E sarava mesmo. E eu acredito que todos nós passamos por essa intervenção terapêutica de mão de mãe, né? Que dava um beijinho ou então passava a mão e sarava, né? Até... Oi? Renato levantou a mão. Mas não é para cantar, não, né? Mais ou menos. Não, não. Já passou da hora de cantar. Vamos lá, Renato. Renato, passava a faca. A faca, dava o galo. no galo. Bom, Isso enfim, aí. ali tinha até uma função, né, de alguma forma, né, fazer lá uma pressão e tal. O importante é que tinha uma transmissão fluida, né? Jesus, aliás, foi o que nos deu uma lição nesse sentido, né? Porque ele nos legou a imposição de mãos sobre os enfermos, né, sobre os sofredores, né? Os apóstolos do cristianismo primitivo seguiam essa prática, né? Embora sem perder, né, aquilo que era dito pelo Cristo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, né? Essa aí é até uma explanação do apóstolo, se não me engano é Paulo, né? Ou seja, a prática do bem, por mais que ela tenha fórmulas as mais diferentes, a essência vai ser sempre a mesma, né? Então, resumindo, o que é a benzedura? É, sem dúvida alguma, uma forma de passe. De maneira intuitiva, quase rudimentar, mas aquelas pessoas que são tidas como benzedeiras praticam essa caridade, né? Distribuem benefícios magnéticos aí àqueles que vão certamente procurá-las. Então, acredito que a gente possa ter respondido a pergunta que seria, são médios intuitivos? Certamente, né? Diz lá o Emmanuel, porque são passes aí. Tem uma pergunta que ela veio... O Renato levantou a mão de novo, o Heraldo. Pois não, Renato, pois não, meu irmão. É porque eu conheci uma grande benzedeira. Então, assim, as benzedeiras, elas tinham também uma função que era uma coisa assim impressionante. Eu conheci uma que teve mais de 500 partos em Santa Luzia, Ipiranga, Graminha. Então, assim, sem conhecimento nenhum, não sabia ler nem escrever,
mas a medicina espiritual atuava em cima delas assim, de forma exuberante. Eram partos atrás de partos. Elas estavam deitadas, essa eu conheci. Ela estava deitada, dormindo. De repente, a filha dela falava para mim, a minha madrinha. Ela acordava e falava assim: estou indo na casa de fulano que vai nascer o filho daqui a 1h30. Põe um tamanco no pé, um lenço na cabeça, pegava uma trouxinha, saía, chegava lá, o neném estava para nascer. Uma coisa assim, impressionante. Era benzedeira também. Obrigado. Perfeito. Então, ver quantas pessoas, na verdade, nós tivemos, faz parte da nossa cultura popular, né? Não há quem nunca recebeu uma boa de uma benzida dessa aí, né? De mãos aí luminosas, se pudéssemos dizer assim, né? Quantas mãos aí luminosas no seu gestual, no seu ritual, nos deram passes aí de uma qualidade espiritual ímpar, né? Tem uma pergunta. Geraldo, Pois não, minha querida. a Esther levantou a mão. Venha de lá, Esther. Geraldo, eu queria saber se essa questão da benzedura, ela pode passar assim de mãe para filho, pai para filho, ou não tem relação? A pergunta é boa, né, Esther? Porque é genético isso. Às vezes passa de mãe para filha, né? Até pelo contexto, né? A filha está ali vendo a mãe e acaba se reproduzindo. Às vezes são espíritos aí também com as mesmas potencialidades da faculdade mediúnica, mas a gente sabe que não tem muito a ver com a questão genética, né? Tem muito a ver principalmente com a vontade com que se faz isso. Alguém que nasce, obviamente, num lar, não necessariamente, mas potencialmente está muito mais influenciável a seguir determinados comportamentos de pai e de mãe, né? Eu digo isso estatisticamente, dizendo, né? Não necessariamente, mas está muito mais, é muito mais possível isso, né? Então, por mecanismo ali de admiração pelo próprio trabalho, né? Por todos esses tipos de tarefas, acontecem sim. Mas alguns frutos caem muito longe também do pé da árvore. Minha mãe foi um médium passista também de qualidades mediúnicas. Então, no meu caso, por exemplo, está vendo? Estou muito longe da mediunidade, que a grande maioria deles conheceram uma mãe aí mediunicamente, e eu estou muito longe disso, então necessariamente não houve isso aí. Obrigada. Imagina, Esther. Luciano. Então vem de lá, Luciano Moraes. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Ô, Geraldo, só tentando complementar, me parece que o ano passado, quando nós apresentamos um capítulo do livro do estudos, do livro dos médiuns, uma apresentação aqui, sobre essa questão mesmo de herança, né, espiritual. Se eu não me engano, posso estar errado, se me corrija, por favor, mas em alguns casos também, entre famílias, partindo da premissa também que a afinidade espiritual, alguma ali entre os seres que se encontram no mesmo recanto familiar, nesse sentido também, tem essa possibilidade, né, de espíritos afins que compartilham ali de mesma afinidade espiritual também, conseguirem, né, não como herança, como algo desse tipo, né, mas também alcançar esse patamar aí de fazer as mesmas coisas. Por quê eu falo isso? Porque é muito comum ver, por exemplo, num grupo de familiares, por exemplo, pessoas com mediunidade ostensiva, ou seja, várias pessoas na mesma família também, como mediunidade ostensiva. E não ousaria chamar de uma herança espiritual, né, mas acho talvez uma afinidade ali espiritual daquele lar ali, que estão reunidos também aqueles espíritos por algumas afinidades, das mais diversas, né, sejam elas salutares ou não salutares. É só isso mesmo. Eu estou citando o exemplo citei de mamãe, que é para poder falar de mim, né? É mais fácil falar de mim assim do que usar como exemplo outro. Por exemplo, eu costumo brincar aqui com os meus irmãos, com os que ainda estão encarnados, nós éramos 8, hoje somos 4, que no quesito mediunidade, mamãe veio com toda, de todo mundo.
porque na grande maioria de nós, tanto a Norma, a minha irmã, eu nem sei se está aí agora, frequenta mais a segunda-feira, a Norma é médium, e uma outra irmã que desencarnou, e só, né? Quer dizer, de alguma forma, né? Então, nos tornamos 3 espíritas em 8 irmãos, né? Enfim, então minha mãe, embora possuía uma série de tipos de mediunidade, né? Tinha várias aí, mas na verdade não teve essa herança, digamos assim, genética, né? E influenciou comportamentos, obviamente, de dignidade, etc., a todos nós. Mas nem todos se tornaram espíritas, muito pelo contrário. Tem uma irmã que deixou de ser freira para se casar, né? Deixou o convento, né? Eu tenho irmãs hoje aí reencarnadas que são Padre Marcelo Futebol Clube. Bom, enfim, então isso tem a influência, mas acho que assim como o médico influencia um filho a ser médico, né? Acho que está mais dentro também desse contexto. Bom, Maria Reis. Maria Reis, Boa noite. como está? Tudo bem, graças a Deus. Mas não tira a sua imagem, não. Está tão bom com a imagem. Tirou um pouquinho, mas voltou, né? Olha só, eu li um livro, eu não me lembro se foi há 2000 anos ou 50 anos depois, mas eu acho que foi há 2000 anos. E que o Nestório, depois na outra encarnação, era o escravo Nestório, mas antes, nessa ele era um chefe da guarda romana. Públio Lentulus Cornélios, o senador romano. Isso, era da alta sociedade. Depois o Nestório, é isso mesmo. E tinha uma filha que estava muito doente, ninguém curava. Isso. E eles já tinham ouvido falar em Jesus, mas ele era do lado oposto. Duro na queda, duro na queda. E a função dele não era acreditar nem desacreditar, era perseguir. Enfim, a esposa dele, às vezes, ia nos encontros, disfarçava de escrava, de empregada, e saía com uma das serviçais da casa e ia assistir, ver Jesus falar. A Lívia. Isso, a Lívia. Parece também que teve qualquer coisa do Chico Xavier com a Lívia, assim, uma das encarnações bem antigas. Bom, mas aí ele ficou pensando naquilo, aí saiu à noite, de madrugada, alta hora da noite, e Jesus estava sentado num banco de praça, parece que é isso, já tem muito tempo, eu tenho o livro, vou ler de novo. E ele ali, ele passou e não sabia que aquele era Jesus, aí Jesus chamou, conversaram, e ele, acho que curou a menina. E depois seguiu aquelas perseguições, né? Mas o que eu estou me referindo é a isso. Um dos primeiros, talvez, benzedores, vamos dizer assim, né? Porque Jesus não era um benzedor, era um milagre de Deus. Ele já fazia isso, né? Pode não ser um benzedor, mas é um abençoador. Isso. Pronto. E dava bênção e estava feito. É um abençoador. Essa história que você está dizendo está realmente no há 2000 anos, que é de muito bacana o resgate. Esse personagem, o Públio Lentulus Cornélios, como Nestório, é o Emmanuel, que aqui veio como guia espiritual do Chico. Então, são encarnações dele. Isso. E teve uma das encarnações que morreu no Vesúvio, né? Por causa do Vesúvio, que invadiu a cidade. E o que brota disso tudo é o grande amor, né? A força do amor. Lívia consegue realmente transformar uma alma muito orgulhosa, que era o Públio Lentulus Cornélios, num
no espírito hoje da grandeza do Emmanuel, que inclusive nos ajudou no Evangelho segundo o Espiritismo, na codificação, no espírito hoje com uma responsabilidade muito grande. Esse um dia foi, e dedicou a ela um poema lindo, que depois está aí, mas que é belíssimo, que vale a pena ver o que Emmanuel escreve para a Lívia, em que ele faz derramar ali o seu amor, em que ele a chama de alma gêmea, né? Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão, e por aí vai, que é muito bonito isso. Então, ele tem uma coisa que ele diz lá, é a seguinte: quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, tu surgiste devagarinho e me encheste o coração. Então, é lindo aí, vale a pena aí. Peço desculpas, senão a gente ficava falando de poesia aqui até amanhã, mas tem uma pergunta sobre o estudo Guaraci, que se eu não responder, eu vou ter quem me perguntou no meu pé e mais Guaraci, que vai falar que eu não quis concorrência, que eu estou eliminando concorrência. Então, vamos lá. O Guaraci disse a pergunta assim: Heraldo, o Guaraci comentou sobre o passe utilizado por antigos. E aí introduz um assunto aqui, que é um assunto... essa pergunta foi muito boa, porque ela traz realmente um assunto muito instigante aqui, em que ele pergunta como fazer o processo de autopasse. Entenderam? O autopasse, né? Então, porque isso está muito disseminado, porque com a questão virtual, né, os centros espíritas fechados, né, na sua grande maioria, não tem mais aquela história do médium passista na frente, ali impondo as mãos, e etc, etc. Então, veio muito à baila essa questão do autopasse, e essa surgiu na pergunta. E eu achei bacana porque é uma boa oportunidade de nós conversarmos um pouco sobre esse assunto, que não deixa de ter uma certa pitada de polêmica. Bom, a primeira coisa que eu queria introduzir é que nós sabemos que o passe... O que é o passe? O passe ele atua especificamente no sistema energético, né, de cada um de nós, e a função inicial é desbloquear, né, às vezes, as energias para que possam injetar, assim, novas energias, né, ou mais saudáveis, chamadas de fluidos. Aliás, nós já estudamos um capítulo específico sobre fluidos que está no livro A Gênese. Fala só sobre fluidos. Bom, a pergunta aqui é, primeiro, eu gostaria de fazer, como fazer o processo de autopasse? Eu gostaria de iniciar com uma outra pergunta. É possível uma pessoa aplicar passe a si mesmo? Acho que essa é a primeira colocação que a gente precisa. Há uma colocação do Leon Denis num livro chamado No Invisível. Não é um livro mediúnico, mas, quer dizer, não é uma psicografia. Então, Leon Denis lá, ele diz assim, que pode sim, a pessoa, pela automagnetização, tratar-se a si mesma, descarregando com auxílio de passes ou de fricções os órgãos enfraquecidos e impregnando-os das correntes de força que são desprendidas das mãos. Nós não podemos aqui perder o contexto do Leon Denis lá. O Leon Denis falava num contexto em que o magnetismo, a gente já estudou isso aqui também, né? A gente está estudando terapia pelos passes, e a gente viu o histórico da questão dos passes, que começa lá no magnetismo, né? O pai do magnetismo, a gente já falou sobre o Franz Anton Mesmer, ou seja, era o fluido magnético, ele estava muito em voga, que se chamava fluido elétrico, né, no tempo de Kardec, né? Então, os magnetizadores, eles eram o auge, né, digamos assim, era o creme de la creme do que ali estava. Do ponto de vista espírita, não que o Leon Denis não seja espírita, e dos bons da primeira hora, e espírito missionário que veio dar suporte à codificação kardeciana. Mas do ponto de vista espírita, o autopasse seria o quê? Orações, boas meditações, ligações mentais e psíquicas com o mundo espiritual superior, né?
Porque até para aplicar esse autopasse aqui, de acordo com o que a gente está dizendo sobre as boas meditações, é necessário uma concentração, prece, é necessário se desvincular do psiquismo negativo para poder se revigorar, né? Porque a gente sabe que um fluido desarmônico, ele, em tese, não vai se reharmonizar sozinho pelo simples posicionamento de mãos da própria pessoa por si mesma, né? Não é só impor as mãos, né? Eu falo isso porque tem esse tipo de aplicação. Por exemplo, eu falo respeitosamente, o jorei. Então, você vai lá receber o jorei lá, né? Messiânico lá. Tudo bem, lá é uma imposição de mãos, é tanto que aqueles que fazem a aplicação do jorei, muitas das vezes só impõem as mãos, olha para o lado, conversa com alguém, o que manda, porque ali, para eles, é apenas a transmissão magnética, a imposição de mãos. Para nós, espíritas, esse é um detalhe que a gente precisa cuidar. Uma simples imposição de mãos não vai desarmonizar, não vai reharmonizar fluidos desarmônicos, em tese, né? Por quê? Porque é necessário não só aquele que impõe as mãos estar vibrando harmonicamente, como o recipiendário também, aquele que recebe, né? Ou seja, o melhor autopasse nos parece ser a oração fervorosa, a meditação serena e profunda, o recolhimento, se distanciando dos pensamentos negativos. Aí vocês vão dizer, isso é ideia sua, Heraldo? Não, fui lá nos domínios da mediunidade. O que o André está dizendo lá? A oração é prodigioso banho de forças. Olha só, tal a vigorosa corrente mental que atrai. A prece vigorosa associado à fé na ajuda espiritual acelera as nossas vibrações e facilita a ligação com os benfeitores. As energias espirituais, somadas às nossas, retornam sobre nós, trazendo-nos fluidos renovadores. Olha a modalidade de passe aí, que é muito diferente do que vocês vão ver aí em alguns livros, na internet, em chameia. Tem uns que mandam até passar a mão mesmo na pele, no corpo, e jogar no chão os fluidos grosseiros, para depois, num ritual, levantar as mãos espalmadas para o mais alto, para que possam encher as mãos do fluido cósmico e reaplicar no corpo. Eu não estou dizendo se é certo, estou dizendo errado, estou dizendo que não é preconizado por fontes espíritas kardecistas. Por fontes espíritas kardecistas, está lá no domínio da mediunidade. Aí alguém vai me perguntar, e esse autopasse, ele funciona? Sim, mas dentro de parâmetros adequados. Passe nenhum vai funcionar para aqueles que vão buscar o recurso terapêutico do passe como quem quer uma varinha mágica. Ou então aquele que crê que apenas gestos superficiais vão resolver o nosso problema interior. Certo? O passista, olha só, o receptor, eles podem e devem, durante o passe, se auxiliar em muitas circunstâncias, em muitos momentos, que é manter a mente equilibrada em oração, né? Elevar o estado mental, e aí eu falo emocional e espiritual. Então, essa terapêutica do passe, eu vi que o Renato levantou a mão, só concluindo. A Adelante também. Então, vamos lá. Vamos por ordem aí alfabética, né? Adelange, depois o Renato. Então, só concluindo.
Concluindo, então, na verdade, não é uma imposição de mãos, uma varinha mágica. Eu vou ao centro, tomar passe, então estou doido para chegar a hora. Eu disse isso, tem casos espíritas que têm passe individual e que as pessoas chegam 10 minutos para acabar a reunião e entram lá direto na fila do passe. E já ficam para ser o primeiro ainda. Por quê? Porque vão só em busca daquela imposição de mãos. Então, para nós, do ponto de vista espírita, está bem claro nos domínios da mediunidade. A oração é um prodigioso banho de força, que o senhor André diz, né? Mas que precisa de uma corrente mental para atrair. Então, a prece vigorosa, mas associada a uma fé, é que vai acelerar essas vibrações. Adelange, depois Renata. Cadê a Adelange? Microfone, Adelange. Desculpa. A prece, eu acho que a meditação, né, essa conexão que a gente faz, até no estado de alfa, mas eu acredito também que os nossos mentores, nesse momento, podem nos ajudar muito, não é? Sem dúvida alguma. Aqui a grande questão é que me parece que quando se refere ao alto passe, é até a gesticulação. Eu, por exemplo, conheço também casas espíritas que têm, dentro dos seus protocolos, digamos assim, os médiuns, eles se aplicam o alto passe antes de começar a dar passe e depois que dão passe. Não vejo muito sentido, respeitosamente falando. Fico aqui à vontade, porque eu não vou mencionar nem se me desencarnarem o nome, né? Eu acho que ia ter uma questão de respeito. Porque o que importa é o fato, não faz sentido. Quando eu falo que não faz sentido, veja bem, não é o que o Heraldo acha. Não tem sustentação na codificação kardeciana. A minha preocupação é sempre essa. Né? Então, veja bem, se o André está dizendo lá nos domínios da mediunidade, né, que o banho de forças, que as energias que retornam sobre nós, que nos renovam, que é a função do passe, são feitos com uma oração fervorosa, uma corrente mental que atrai, e alguém vai dizer, e esse grupo de passe, então, Heraldo, que a gente vai na casa dos outros tem que acabar? Não, ele tem uma função muito grande, porque o receptor, muitas das vezes, não tem as condições de estar harmonizado, de se auto-harmonizar. Então, necessitam sim, é isso. Mas vejam bem, olha o dedo apontando a lua, não é para olhar para o dedo, é olhar para a lua. Ou seja, se requer uma harmonização e você tem situações em que as pessoas estão impossibilitadas dessa harmonização por vários motivos, é necessário que tenha uma equipe mesmo fazendo isso. A preparação do passe nos centros espíritas que dão passe no final das sessões públicas, a preparação qual é? É aquela palestra que lá está, tem toda uma preparação para serenar interiormente, né? Mas isso se o receptor quiser. Agora, no nosso caso aqui, porque é isso que faz sentido. Se eu vou tomar passe no final de uma reunião, que ótimo que eu ainda tenho uma reunião para assistir, para eu me asserenar, assistir a palestra. Agora, se é um passe de improviso e eu estou aqui em casa e estou desequilibrado, é uma prece, né? Vigorosa. Se eu não tenho essa condição no momento, tal é o meu desequilíbrio, não estou conseguindo a serenidade necessária, eu passo a mão no telefone e ligo para alguém que vai falar aqui comigo, acalma-te, tranquiliza-te. Entende? O fundamental é isso. Então, esse autopasso a gente precisa entender de que forma, e não uma gestualística em cima de nós mesmos, como se estivéssemos nos lavando. Não é o que preconiza a doutrina espírita. Até ligar para um lugar, por exemplo, porque eu faço atendimento do SOS Prece, entendeu? Então, assim, a gente faz toda uma preparação, tem todo um curso e tudo. Então, a gente sabe que a partir do momento que o telefone toca,
eu sou só atendente do telefone. A partir daí, fica incumbida a espiritualidade, né? É aquele que está ali junto de mim, que vai conduzir até aquela pessoa que está pedindo e vai levar a harmonização, a tranquilidade, né? Porque Mas nós temos um papel, né? tem Que é prender a atenção, acalmar, serenar. O livro que a gente lê, a mensagem que a gente lê, né? E muitas das vezes a gente atende casos de pessoas que falam que eu vou suicidar. Aí você fica assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar para essa pessoa agora, né? Então, assim, a gente tem que ter uma ajuda, né? Por trás de nós, a gente é uma ferramenta, mas tem que ter muita ajuda ali naquele momento. Inegavelmente, né? Inegavelmente. Então, em todos os sentidos, sabe? O mundo espiritual agir. Agora a gente precisa criar as melhores condições. É isso. Verdade. Obrigada, viu, Heraldo? Obrigado também. Parece ter um Renato e mais alguém aí. Heraldo, você falou aí, você citou aí durante a reunião pública, né? São várias as pessoas que elas aplicam em si o autopasse e não, às vezes nem sabem que aplicou o autopasse, que elas falam assim, eu não preciso mais ir tomar passe. Já tomei o passe aqui no salão. Não é? Ela em si, ela concentrou tanto, ela entrou em tanta conexão ali com as energias do ambiente, que ela automaticamente fez o autopasse, né? Se eu estiver errado, você me corrige. E a outra, um ponto básico para o autopasse, um dos pontos básicos para o autopasse, nós fazemos aqui toda semana, a Celinha faz todo esse trabalho aí, que é esse trabalho de limpeza de energia, né? A música, e depois faz a respiração. Quem quiser aplicar o autopasse, essa é uma das formas dele sozinho, primeiro procurar esse equilíbrio através dessa prática que a gente faz aí no início, né? E depois a gente faz até a doação de energia, né? Mas assim, o autopasse... Eu só quis, pode falar. Renato, eu só quis desfocar a história do autopasse, da gestualística, de achar que isso aqui que é autopasse, entende? É isso, é desfocar disso, foi isso. A doutrina espírita não preconiza exatamente isso. Não existe isso, ficar passando a mão, se dando passe, é isso. Porque as pessoas entendem passe a imposição de mão, a gestualística, né? Então, o dedo apontando a lua está olhando para o dedo. Na verdade, tem que olhar para a lua. É o quê? São o que o André fala lá no domínio da mediunidade. Beleza? Silvana. Obrigado. Boa noite, Heraldo. Boa noite, a respeito do banho de descarrego, não é um autopasse? Olha, a água tem propriedades que nós sabemos fantásticas aí. A própria ciência hoje já garante-nos isso, né? Ela atrai. Então, assim, o meu conhecimento dessas questões das ervas que se usa e tal, nenhum, não tenho esse conhecimento dessa parte aí de botânica, de fitoterapia. Mas eu acredito muito na água, né? Acho até que essa água, né, na cabeça, como um bom banho também de chuveiro, se você faz uma oração, uma prece, a água canaliza muito isso. Nós usamos a água para quê? Para reter a fluidificação das águas, fluidos que são colocados. Então, a água é um elemento que consegue reter, que consegue, né, se banhar, né? Então, eu acredito muito no chamado banho de descarrego, assim, mas volto a dizer, não, pode ser que as ervas ali tenham realmente também, não posso desprezar isso, né? Claro, mas eu digo o seguinte, a água tem uma função fantástica. Um banhozinho de chuveiro e uma boa prece também faz bem também, dá uma descarregada boa. De preferência morninho, gelado, não sei. Kiko. Vem de lá, Zé Kika. Vocês falaram aí, Heraldo, e é uma vivência minha, né? Uma prática desde criança. Minha mãe, vocês sabem, a maioria aqui conheceu, né?
era médium e passista e era chamada de benzedeira. Era benzedeira, tia Glória. Benzedeira. E fazia fila lá em casa. A tiazinha mandava todo mundo para lá, né? Porque a gente morava pertinho, né? Devia ser, né, o Kiko, devia ser que tinha uma clientela que acreditava no passe. Já era mais. E as outras que acreditavam em benzeção. Então, benzeção é para a tia Glória, vai lá na tia tia Glória. ficava com os passes. Tá certo. E eu, desde criança, vi minha mãe benzer e era muita gente. Muita gente mesmo. Até um primo meu que é materialista, ateu e tudo, ele não ia benzer, sabe? Mas quando ele teve criança, filho, aí ele mandava a filha benzer, né? Eu zoava ele até. Mas o que eu via nesses milhões de passes que a mãe deu, né? Terminava o passe e às vezes ela tinha que dar passe em 3 crianças, né? E um adulto no mesmo dia. Aí ela terminava de dar os passes, ela ia orar para recompor as energias dela. Orar. Então, natural. Isso exatamente do que foi falado aqui. Né? Natural. Não é bem um ato passe, não é como você falou, apontar para a lua o dedo e olhar para o dedo. Né? Podemos considerar, eu não tenho nenhum problema em considerar isso autopasse. Eu só quero desfocar, volto a dizer, da gestualística. Tanto achar que está recebendo um passe quando está de frente a alguém que está impondo as mãos e gesticulando, achar que está recebendo, que vai ter fluido desarmonizado, depende muito da sua harmonia em receber isso, principalmente, né? Porque se o passista estiver desarmônico, não tem nenhum problema. Tem fluidos no ambiente que podem vir não através dele e ser colocado. Mas o receptor, primordialmente, tem que estar harmônico. Quem está recebendo, né? Quem é receptor, não tem porque como. Porque não necessariamente ele vai receber o daquele passista. Assobiar e chupacana, né? Não tem jeito. Não, e às vezes, coitadinho do passista, ele está na condição daquele dia, naquele momento, muito mais de necessitado do que de doador. Né? E a mãe tinha isso, ela não tinha esse gestual quando ela ia orar, depois que ela dava o passe, ela impunha as mãos, dava o passe, né? Depois, quando ela ia orar, no que seria, entre aspas, o alto passe, ela não passava a mão por ela, no corpo dela. Embora vou deixar claro para também depois não me cornetarem aí, né? Porque vão falar assim, mas tem os passos circulares que o André fala para dissipar, eu sei. Aí já são algumas técnicas específicas de conhecimento dos espíritos que estão vendo os fluidos ali, concentrado no centro de força. Agora, pega um cego que nem o Heraldo, que não consegue enxergar o centro de força de ninguém, como é que eu vou enfiar a mão e ficar fazendo? Estou inventando moda, não estou dizendo que não é uma coisa. No meu caso específico, que é muito diferente, os passes dispersivos, por exemplo, quando o André fala, mas eles estão lá, espíritos olhando, onde tem uma concentração maior de uma massa de fluidos muito viscosa, né? Em que eles vão fazer a dispersão aí, é localizado, porque eles estão enxergando. Agora, você vai dar um passe, não é médio vidente, não consegue, aí você vai inventar isso de passe circular, em qual? Bota lá em cima no chakra coronariano, que a gente sabe que é o maior, o centro de força, que é no alto da cabeça, que é ele que distribui para todos os outros 6 centros de força que a gente conhece, e pronto. Mas não quero entrar nessa discussão aqui não, porque senão vira a discussão sobre o passe, ok? Autopasse, a gente pode falar sobre passe numa outra oportunidade. Seu José de Jesus. Venha lá, opa! É o seguinte, nós sempre dávamos passe toda vez ou todo o sábado. Só que para preparar o pessoal que vai receber, a gente adotava uma conduta ditada pelo espírito Sheila e psicografado pelo Cleiton Levi, que diz, na hora do passe, em busca da terapia fluídica, anotemos. Pensa em Deus, todas as energias restauradoras provêm do Pai.
vitaliza a fé. Confiar é sintonizar. Faz silêncio interior, ruído na alma gera desgaste desnecessário. Busca a prece. A oração sincera é ponte para o mais alto. Renova o pensamento. Pessimismo é espinho no espírito. É mais do que justo, procura o socorro junto à espiritualidade amiga. Não te esqueças, porém, de que os resultados também virão da atitude mental que adotares na hora do passe. É isso aí que a gente fazia e entregava para quem fosse receber o passe, que lesse essa mensagem e que se sintonizasse com Deus. Era isso apenas. Perfeito. Você ajudou profundamente aí no assunto em voga. Então, veja bem, a mensagem da Sheila, não é? Então, ajudava a preparar, a pelo menos começar a serenar e dar um caminho comportamental àquele que vai receber. Isso também é muito importante. Perfeito. Vamos lá. Acho que só dá para essa agora. Que é também um pouco polêmica. A pergunta é: os novos caminhos da mediunidade nos propõem passes e intercâmbio mente a mente, sem necessariamente contato físico. Parece que está falando dos momentos que estamos vivendo. Existe algum estudo, livros, apostila, a fim de ajudar este processo? Então, aqui a colocação é a seguinte, tem algo novo, né? E aí eu gostaria de falar, será que é novo mesmo? Né? A situação que nós estamos vendo, será que é nova mesmo? Né? Então, vamos lá. Primeiro livro dos Espíritos, questão 420. O Espírito está lá, né? A resposta lá diz o seguinte, que o Espírito ele não está encerrado, né? Assim, no corpo como numa caixa, né? O Espírito irradia por todos os lados. Essa é a questão 420 do Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 89A, ele vai falar exatamente. Assim, os Espíritos respondem que quando o nosso pensamento está em alguma parte, né, a alma também aí está, pois é a alma quem pensa, né? O pensamento é apenas um atributo. Continuando lá no Livro dos Espíritos, na 92A, o Kardec, a pergunta lá é se todos os espíritos, né, irradiam com uma força igual. Então, a resposta diz o seguinte, muito longe disso, nananina não, ou seja, a força depende do grau de pureza de cada um. Tá? Ou seja, a vontade é que governa os setores da nossa ação mental também. E a vontade é que é o leme, né, de todos os tipos de força que estão incorporados dentro de nós. O Emmanuel fala no Pensamento e Vida, está lá, no capítulo 2º, ele fala exatamente uma frase lapidar, está ali, que eu pisei de lá. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. O que é que ele quis dizer com isso? Então, a primeira coisa, nós temos que nos conceber que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que ocupa todo o espaço, todos os seres, né? Olha só, vamos pegar lá o Livro dos Espíritos. Deus, Espírito, matéria. O que não é Deus, o que não é Espírito, é fluido cósmico universal. Ok? Tudo além de Deus, excetuando Deus e Espírito, tudo é fluido cósmico universal. Então, nós estamos dentro dessa atmosfera, né? Esse fluido cósmico é onde transitam, né, o pensamento. Tá lá, os Espíritos falam isso para Kardec. É o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Lembra disso? Né? Com a diferença que, no ar, as vibrações são o quê? Circunscritas, né? São assim,
ou seja, são limitadas. Né? Eu falo alto aqui, ela vai até, se propaga pelo ar, aqui molécula a molécula, até uma determinada distância. O meu som, a minha voz. Eu uso um microfone, um amplificador, eu consigo chegar longe. Ao contrário que no fluido universal, essas vibrações se estendem ao infinito. É o que os espíritos dizem. Portanto, quando nós dirigimos o pensamento para um ser qualquer, para um ponto qualquer, seja na Terra ou no espaço, ou de encarnado aqui para desencarnado, né, ou vice-versa, vai haver uma corrente enorme o quê? De fluidos, que vai se estabelecer entre o ponto de origem e o ponto final lá de objetivo. Transmitido pelo pensamento, manipulado, impulsionado pela nossa vontade. Né? Ou seja, a energia, né, dessa corrente está intimamente ligada com o pensamento e com a vontade. Quando nós determinamos o nosso pensamento e a vontade. É dessa forma que os espíritos desencarnados ouvem as preces que nós lhes dirigimos. Estejamos aonde estejamos. Certo? Porque no fluido cósmico universal, né? E é dessa forma, inclusive, que os espíritos comunicam entre si. É dessa forma que eles nos transmitem as nossas inspirações. Não é assim? É dessa forma que eles estabelecem essa comunicação conosco aqui. Tá? Ora, nós conhecemos tratamentos à distância, não é de hoje, né? Que são o quê? Aplicações de energias curadoras, feitas pelos guias e protetores, por mentores, né? Naquelas pessoas que estão aí sofrendo problemas físicos, emocionais, sem que a pessoa precise sair de sua casa. Olha, no meu tempo de mais jovem, tinha cirurgias à distância. Eu operei a amígdala à distância. Né? Aquelas cirurgias espirituais feitas à distância. Me parece que um centro espírita no Rio ficou muito famoso muito tempo, nem sei se ainda continua, Tupiara. Ainda tem, ainda tem. Olha quantos anos tem isso. Mas tem muito, eu era jovenzinho, né? Então isso tem muito tempo, né? Então esses tratamentos à distância. Ora, se havia à distância tudo isso era feito, né? É claro que o passe à distância, né? É claro que é uma alternativa, mas em condições, claro, ideais, para que possa apresentar resultados, né? E os mesmos resultados, tal qual o passista e o receptor no mesmo local. A distância funciona e vai produzir o mesmo resultado, né? Igual quando está o passista e o receptor no mesmo ambiente, à distância, né? Claro. O problema é que essas condições, vamos chamar assim, ideais, elas dificilmente vão conseguir se verificar. Por quê? Porque uma condição requerida para o passe à distância qual é? É que o passista possa, primeiro, construir na sua mente, né, quer dizer, plasmar no fluido cósmico aqui, a imagem do paciente. Isso, às vezes, não é muito fácil. Posso não conhecer. Às vezes, uma fotografia ajuda muito. Né? Então, às vezes, e essas condições não são as mais satisfatórias, mas a mentalização para alguém, por isso que muitas pessoas não entendem o nomezinho, dá o nome do fulano aí, do nosso irmão que necessita do recurso, o endereço. Eu já ouvi alguém dizer, será que os espíritos precisam do Google Maps? Poxa, a gente tem um Google Maps, será que eles não têm algo similar? A gente precisa escrever. A grande questão é a mentalização.
Entende? Quer dizer, claro que os espíritos sabem, mas muitos facilitam também, porque a gente fica achando que os espíritos sabem tudo. Eu preciso mentalizar. Eu digo assim, olha, eu quero um amigo meu que eu soube que não está bem, vou fazer uma oração para ele. Basta eu pedir? Não, eu tenho que mentalizar ele. Se eu tiver um endereço, eu mentalizo. Tudo isso facilita os espíritos, porque eu plasmo e fica mais fácil. Quer dizer, isso é a nossa colaboração, a gente emite, é mais direto. Eu não estou aqui viajando na maionese, está aí, o fluido cósmico universal é assim, né? A outra questão também que não satisfaz também muito é porque o receptor, na hora do passe à distância, o que ele tem que estar fazendo? Não é vendo futebol nem vendo novela. Ele precisa o quê? Ele tem que estar prevenido qual é o local, o horário que foi previamente combinado. Concordam? Então, essas são as condições que muitas das vezes não geram, digamos assim, um resultado tão satisfatório, porque existem essas condições que nem sempre dá para harmonizar, né? E outra coisa também, o ambiente, né? A preparação do ambiente foi providenciado por aquele que vai receber o passe à distância? Conseguiu ali se isolar? Foi um ambiente que a câmara de passe no centro, né? O local em que se dá passe lá é um local, o quê? Ele está sempre, né, cuidado. Em muitos centros espíritas, as atividades envolvidas são só aquelas, né? Então, um ambiente já asséptico do ponto de vista espiritual. No passe à distância, quem vai receber, realmente o local vai estar bem preparado, né? Ou seja, né, o passista aqui vai mentalizar, vai executar, né, os procedimentos lá de emissão e etc., né, limpeza do organismo do doente, para doação de fluidos depois e tal. Então, essas condições, muitas das vezes. Mas possível depende, e com tanto êxito quanto presença física. Isso ficou claro? As dificuldades estão exatamente em reunir essas chamadas condições que numa casa espírita ou num lugar próprio para isso as coisas acontecem, né? Certo? Mas a ligação magnética do passista, né, com o seu corpo ali, essa transmissão fluídica, ela acontece, está lá, a gente sabe disso, né? E algumas pessoas falam, inclusive, da reunião mediúnica, né? A gente tem uma reunião segunda-feira, e esse é um ponto que eu queria terminar aqui, que eu sei que já estourou o tempo. Eu quero só introduzir, mas gostaria de, na próxima quinta-feira, viu, Celinha, a gente falar um pouquinho disso, porque as pessoas estão dizendo assim, olha, está havendo um retrocesso, não pode mais fazer a nossa reunião mediúnica, a gente não está podendo exercer a mediunidade, né? Porque aqui, ó, como é que a gente vai fazer reunião mediúnica? Isso está sendo muito ruim para muitos médiuns que interromperam as suas atividades mediúnicas. Isso não condiz com os nossos conhecimentos espíritas. Desculpa, se alguém está dizendo isso, precisa repensar a sua fala. Primeiro, não quero entrar nesse assunto para a gente poder falar na quinta e não prolongar, mas para pensar até quinta. Será que no plano espiritual não está havendo reunião mediúnica? Sim ou não? Sim ou não? No plano espiritual. Está havendo ou não está havendo reunião mediúnica? Claro. Já existia antes do Kardec, de 1857. Como é que acontecia no plano espiritual, antes da codificação? Os espíritos eram recebidos como? Não existia? Não, existiu. Depois foi passado para nós, nos deram uma colher de chá da gente participar, porque na utilização da mediunidade acelera o nosso processo de evolução, a nossa doação de fluidos, que são importantes no processo. Opa, tudo bem. Então, está sendo feito. Eu preciso falar de emancipação da alma, ou todo mundo aqui, estado de emancipação da alma? Sono? Então não tem médium nenhum aqui participando de reunião mediúnica.
Opa, se tem união mediúnica. Tem, ó, E tem se sim, nós- Haroldo. Claro, se nós se conseguimos estado de emancipação da alma com sono, estamos participando. Ah, Heraldo, e os nossos fluidos vitais? Uai, nós não estamos ligados a um corpo físico, ele está adormecido, em transe mais profundo, em circunstância de atuação psíquica mental de baixa tensão, porque estamos em transe, adormecido. O transe é algo muito parecido, é baixar exatamente a nossa pressão psíquica, ficar em baixa. Esse é o transe, nós já estudamos o que é o transe. O sono é o grande facilitador disso. Os fluidos do corpo físico são canalizados do mesmo jeito. E fica alguém dizendo que está parado na mediunidade. Que esse momento agora parou a mediunidade, nós não estamos podendo exercer, que está ruim para os médiuns. Voltamos a falar sobre quinta. Desculpa, Célia. Oi, Heraldo, muito obrigada. Eu acho que foi excelente. Ótimo que você vai continuar a falar segundo.